Há algo acontecendo neste exato momento. Algo que os olhos humanos não conseguem ver, mas que o Espírito sente. As peças estão sendo movidas. O relógio celestial está marcando uma nova hora. E os escolhidos estão começando a despertar. Você sente isso, não sente? Aquela inquietação no seu coração, aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Isso não é coincidência, é o chamado. Mas aqui está o que poucos ousam dizer. O tempo da preparação terminou. Agora começa o tempo da separação. E aqueles que foram marcados por Deus estão sendo convocados silenciosamente para se posicionar no exato lugar onde o plano divino será revelado. Jesus já havia avisado: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa frase agora está se cumprindo diante dos nossos olhos. O que você vai ouvir hoje não é uma simples reflexão, é uma revelação que o inimigo tentou esconder, porque ela desperta algo que ele teme mais do que tudo: a consciência de quem você realmente é no reino de Deus. Então, ouça com atenção, porque se você está vendo este vídeo, você não chegou aqui por acaso. Há momentos em que o próprio céu parece ficar em silêncio, como se o universo inteiro estivesse esperando por algo. Uma transição invisível, um mover espiritual que apenas os sensíveis percebem. É como se as engrenagens do plano divino estivessem girando mais rápido, alinhando acontecimentos, despertando corações e chamando os que estavam adormecidos. Você sente isso dentro de você. Algo mudou. O ar espiritual está diferente. As coisas que antes pareciam comuns agora carregam um peso, um significado, um chamado. É o Espírito Santo movendo o tempo, separando os que apenas acreditam dos que verdadeiramente pertencem. Os escolhidos estão sendo ativados. Há uma urgência nos céus. O reino não está mais observando em silêncio. O reino está convocando. E essa convocação não é para os fortes, nem para os perfeitos, mas para os que suportaram o processo. Para os que caminharam pelo vale da sombra, mas não perderam a fé. Para os que foram quebrados, mas não desistiram. Deus sempre trabalhou em silêncio antes de uma revelação. José foi esquecido na prisão antes de ser exaltado no palácio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de se tornar a voz que libertaria Israel. Davi foi ungido, mas voltou ao campo antes de enfrentar Golias. E você também foi preparado no anonimato. As lágrimas que você derramou, as portas que se fecharam, as esperas que pareciam intermináveis, tudo fazia parte do processo. Enquanto o mundo te via parado, Deus te via sendo lapidado. Enquanto os outros te julgavam esquecido, o céu te via sendo posicionado. Agora o Espírito diz: o tempo chegou. Os escolhidos estão sendo revelados. Mas não espere aplausos, porque quando Deus te eleva, o mundo se incomoda. Aqueles que não suportaram o seu processo não entenderão a sua promoção. Eles vão tentar te distrair, te fazer duvidar, te empurrar de volta para a caverna. Mas ouça, você não pode mais voltar. Você não pertence mais à velha estação. A voz de Deus está ecoando dentro do seu espírito, e quando Ele fala, algo dentro de você desperta, algo que nem você sabia que existia. É como se o teu espírito soubesse: é agora. Você sente o peso da glória se aproximando. Você percebe que o tempo da preparação acabou. Agora é o tempo da manifestação. Os escolhidos não são apenas espectadores do que Deus está fazendo. Eles são parte do mover. Eles não apenas ouvem sobre o reino, eles o carregam dentro de si. E é isso que o inimigo teme. Ele não teme a tua força física, nem a tua influência, nem o teu título. O que o inimigo teme é a tua consciência espiritual. Porque quando um filho de Deus descobre quem realmente é, ele se torna imparável. Você foi treinado para discernir o invisível. Quando outros veem coincidência, você vê propósito.
Quando outros se assustam com o caos, você sente que o reino está se movendo. O mundo está em colapso, mas o céu está em construção. Cada notícia, cada crise, cada abalo, tudo está desenhando o cenário para a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo disse: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa hora chegou, e você faz parte disso. Mas há um preço para ser escolhido. O chamado de Deus não é um convite para conforto, mas para confronto. O chamado vem com responsabilidade, com peso, com propósito. Ser escolhido é carregar algo que o mundo não entende, é ser luz em tempos de trevas, é permanecer fiel mesmo quando o vento sopra contrário. Talvez você esteja se perguntando: por que tudo na minha vida foi tão difícil? A resposta é simples: porque você é escolhido. E quanto maior o propósito, mais intenso o preparo. Os escolhidos não são poupados da dor. Eles são forjados por ela. Eles não são isentos das batalhas. Eles são treinados nelas. A diferença é que, enquanto os outros desistem, o escolhido continua. Mesmo cansado, ele ora. Mesmo ferido, ele adora. Mesmo em silêncio, ele confia. E é isso que o torna perigoso para o inferno, porque o inimigo não sabe lidar com alguém que se recusa a desistir. Alguém que, mesmo cercado por escuridão, continua acreditando na luz. O Espírito está dizendo: eu estou ativando os que estavam escondidos. Estou levantando aqueles que o mundo ignorou. Você pensou que era o fim, mas era o início de uma nova estação. Você pensou que Deus estava em silêncio, mas Ele estava escrevendo o teu próximo capítulo. Os escolhidos estão sendo chamados para fora das cavernas, dos desertos, dos lugares onde foram esquecidos. Eles estão ouvindo o som do chamado divino, e dentro do coração deles, algo desperta. Eles sabem que não podem mais viver como antes. Eles sabem que precisam se alinhar com o propósito eterno, porque o tempo está mudando. As nações estão tremendo, os fundamentos estão sendo abalados, mas Deus está levantando um povo preparado, não para fugir, mas para permanecer. Você é parte desse povo. Você não foi criado por acaso, nem nasceu no tempo errado. Você está exatamente onde Deus queria que estivesse, no exato momento em que Ele planejou. Nada na tua história foi desperdiçado. Cada lágrima, cada dor, cada perda, tudo se tornou o solo onde a tua fé floresceu. Agora o Espírito está soprando sobre esse solo. Ele está despertando dons adormecidos, reacendendo visões esquecidas, curando feridas antigas. Você pensou que estava sendo quebrado, mas estava sendo moldado. Você pensou que estava sozinho, mas estava sendo separado. Deus nunca te abandonou. Ele te escondeu para te revelar no tempo certo. E esse tempo é agora. Há algo se movendo nos céus e os escolhidos estão sentindo. Uma inquietação santa, uma urgência espiritual, um chamado para se preparar. Não é hora de medo, é hora de discernimento. Não é hora de correr, é hora de permanecer firme. Porque os próximos dias trarão abalos, mas também trarão avivamento. E somente os que estiverem preparados espiritualmente conseguirão permanecer de pé. Você precisa ouvir isso. A preparação acabou. Agora é o tempo da revelação. Deus está chamando os seus guerreiros para tomarem posição, não com armas, mas com fé. Não com ódio, mas com autoridade espiritual. Os escolhidos não lutam com espadas. Lutam com joelhos dobrados. Eles vencem batalhas invisíveis, enfrentam forças espirituais e carregam dentro de si a presença do Rei. E talvez, sem perceber, você já esteja sendo usado por Deus, na maneira como fala, na forma como reage, nas pessoas que encontra. Nada é aleatório. Deus está te alinhando a cada passo. Há portas que estão prestes a se abrir, mas elas só se abrem para os que estão prontos. E você está pronto. Mesmo que ainda duvide, mesmo que se sinta pequeno, o céu te vê diferente. O céu vê um guerreiro, um escolhido,
um embaixador do reino, a manifestação dos escolhidos. Algo poderoso está acontecendo e poucos percebem. O que antes era apenas uma semente invisível plantada no coração dos fiéis, agora começa a romper o solo do tempo. Os céus estão se movendo, os ventos estão mudando e Deus está levantando os que foram marcados por Ele antes mesmo de nascerem. Você sente o chamado, não sente? Essa inquietação, essa urgência, essa sensação de que algo grande está prestes a se manifestar. Não é ansiedade, é o Espírito Santo te despertando. O som do chamado ecoa nos lugares secretos, e os escolhidos, mesmo em silêncio, reconhecem a voz que fala dentro da alma. Deus está dizendo: prepare-se. Você vai entender agora porque eu te fiz esperar tanto tempo. Cada lágrima, cada noite escura, cada momento em que você pensou que não suportaria, foi o forno onde Deus forjou a sua fé. Porque antes de confiar grandes mistérios, Deus testa o coração. Ele não entrega chaves espirituais a quem não aprendeu a depender dele no deserto. Os escolhidos não são definidos pela sua força, mas pela sua rendição. Eles aprenderam a depender de Deus quando tudo faltou. Eles foram quebrados e por isso são capazes de carregar glória. Deus não unge o orgulho, Ele unge os quebrados. E agora, o mundo vai começar a ver o que o céu já sabia. Aqueles que o sistema rejeitou serão os que Deus vai usar para confundir os sábios. Os desprezados, os esquecidos, os feridos, esses são os instrumentos escolhidos. Há uma inversão espiritual acontecendo. O primeiro será o último, e o último será o primeiro. Os que buscavam palco estão sendo silenciados, e os que buscavam presença estão sendo levantados. Os que amavam o poder estão sendo removidos, e os que amavam o altar estão sendo promovidos. Você precisa entender, o reino de Deus não está em crise, está em movimento. Enquanto muitos enxergam caos, o céu enxerga colheita. O tempo da escuridão não é o fim, é o pano de fundo para a maior manifestação de luz da história. E os escolhidos são a resposta. Eles são os portadores da presença, os emissores da glória, os guardiões da verdade. Não são super-heróis, mas sim corações sensíveis. Não foram chamados para impressionar, mas para transformar. O Espírito Santo está sussurrando. Aqueles que me ouviram no silêncio agora falarão com autoridade. Há uma nova unção sendo liberada, uma unção de discernimento, coragem e pureza. Os escolhidos verão o que outros não veem. Eles perceberão os enganos disfarçados de luz e não se deixarão levar por doutrinas de conveniência. Eles permanecerão fiéis à voz do pastor, mesmo quando todos estiverem indo em direção contrária. E é por isso que o inimigo teme esse despertar, porque ele sabe que quando os escolhidos se levantam, cadeias espirituais se quebram. Corações são libertos. Nações mudam de destino. Cada escolhido desperto representa um território espiritual reconquistado para Deus. Você precisa saber, o inferno investiu pesado para te calar. As batalhas que você enfrentou não foram naturais, foram estratégicas. O inimigo sabia que, se você continuasse orando, continuasse crendo, continuasse obedecendo, chegaria o dia em que você perceberia quem realmente é. E esse dia chegou. Você não é alguém comum. Você é um portador da presença. Onde você pisa, algo espiritual muda. Onde você fala, a atmosfera se transforma. Porque você não caminha mais por força, mas por autoridade. Deus está te entregando as chaves espirituais do teu propósito. E cada chave abre uma nova dimensão de entendimento, uma nova fase do plano divino. Você foi escolhido para manifestar o reino em um tempo de escuridão, e essa é uma das maiores honras que um ser humano pode receber. Mas entenda, os escolhidos não são exaltados para dominar, mas para servir. O poder que recebem é o poder do amor.
A autoridade que carregam é a autoridade da obediência. Eles não buscam glória, eles a devolvem para Deus. Esse é o tempo dos que não se venderam, dos que permaneceram fiéis quando todos se desviaram, dos que ainda choram diante da presença, dos que não se acostumaram com o sagrado. Você sente isso? Essa presença que começa a envolver o ambiente agora não é emoção, é convocação. É o Espírito de Deus confirmando que você é parte do remanescente fiel. O mundo está sendo sacudido, mas o remanescente está sendo fortalecido. Enquanto tudo desaba lá fora, há um alicerce sendo firmado dentro de você. Deus está te ensinando a ser inabalável, porque os próximos tempos exigirão discernimento, coragem e fé inquebrável. E haverá momentos em que você será tentado a duvidar, a parar, a recuar, mas lembre-se, você não foi chamado para retroceder, você foi chamado para resistir. O Espírito Santo está dizendo: os meus escolhidos estão entrando agora no tempo da revelação. Aquilo que preparei em secreto vai começar a se manifestar em público. E quando Deus manifesta algo, ninguém pode impedir. As portas se abrem, as conexões acontecem, as oportunidades surgem, tudo no tempo perfeito. Mas tudo começa com uma decisão: responder ao chamado. Não ignore o que está sentindo agora. Esse fogo no coração é o sinal. O Espírito está te chamando para se alinhar com o que está vindo. E o que está vindo é poderoso. Deus vai usar a tua vida para revelar o poder da fidelidade. O testemunho que sairá da tua boca será a resposta para muitos que perderam a esperança. Você será a prova viva de que Deus ainda transforma dor em propósito, lágrima em promessa e deserto em destino. E quando isso acontecer, você vai entender tudo. Vai olhar para trás e perceber que cada não te empurrou para o sim de Deus, que cada atraso era apenas um desvio do mal, que cada silêncio era uma preparação para algo maior. O Espírito está te chamando. Chegou a hora, você não pode mais se esconder. Não é tempo de medo, é tempo de posicionamento. Não é tempo de buscar respostas humanas, é tempo de buscar direção divina. Aqueles que ouvirem e obedecerem serão os canais pelos quais Deus manifestará sua glória. Você é um deles. Você foi marcado por um propósito que não pode ser apagado. A unção que está sobre você não veio de homens, veio do trono. E quando o céu escolhe alguém, nem o inferno inteiro pode impedir. Então, levante-se, escolhido. Limpe as lágrimas, erga a cabeça e caminhe com fé, porque o tempo da tua manifestação chegou. Deus está te chamando para viver o que Ele sempre prometeu, e o que está vindo vai te provar que valeu a pena esperar. Os sinais do despertar. Há um vento espiritual soprando sobre a terra, e quem tem ouvidos espirituais já consegue ouvir o som dele. Não é o som de uma guerra humana, nem o ruído de um terremoto físico. É o som do reino se movendo, do Espírito preparando o palco da história para algo que o mundo jamais viu. Deus está despertando os escolhidos. Eles estão surgindo de lugares inesperados, de histórias improváveis, de feridas profundas. E esse despertar não está acontecendo nos templos ou nas multidões. Está acontecendo no interior do coração. Você já sentiu que algo dentro de você começou a mudar, sem saber exatamente por quê? De repente, coisas que antes te atraíam já não fazem sentido. Conversas que antes te prendiam agora te cansam. Ambientes que antes te confortavam agora te incomodam. Isso é o Espírito Santo te deslocando. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele começa a desconectar você de tudo que te prende ao velho. Ele permite que pessoas se afastem, que portas se fechem, que ciclos terminem, porque o novo não nasce no meio da zona de conforto. E quanto mais o novo se aproxima, mais o velho começa a se desfazer. Talvez você tenha chorado por perdas que, na verdade, foram livramentos. Você pediu respostas e Deus te deu silêncio. Mas esse silêncio não era ausência,
era instrução. Ele estava te ensinando a discernir a sua voz no meio do ruído. Os escolhidos estão sendo treinados para ouvir o sussurro do Espírito. Não será um tempo de gritos e holofotes, será um tempo de sensibilidade espiritual. Aqueles que andarem no Espírito verão o que outros não verão. Eles perceberão as movimentações do reino, entenderão os códigos divinos e serão guiados com precisão sobrenatural. Porque Deus está ativando uma geração profética. Homens e mulheres que não serão movidos por emoções, mas por discernimento, que não buscarão fama, mas presença, que não falarão por impulso, mas por instrução divina. E o Espírito está dizendo agora: os meus estão sendo posicionados. Você está sentindo as mudanças porque está sendo reposicionado espiritualmente. A cada oração, o céu move algo ao teu redor. A cada renúncia, uma nova chave é colocada em tuas mãos. A cada ato de obediência, o reino se manifesta em tua vida. O que você está enfrentando não é apenas luta, é treinamento. Cada desafio que se levanta é um campo de batalha, onde Deus está te ensinando a guerrear com sabedoria. Os escolhidos não lutam com força humana. Eles lutam com autoridade espiritual. Eles aprenderam a guerrear de joelhos, a vencer com adoração, a lutar com o nome de Jesus como espada. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta te cansar, te distrair, te fazer desistir. Porque ele sabe que se você continuar orando, algo vai romper. Mas escute, você está a um passo da manifestação. O que parecia estagnação era apenas o solo sendo preparado. Deus não te esqueceu, Ele te estava amadurecendo. Os céus estão se abrindo sobre aqueles que perseveraram. Os que foram fiéis no pouco agora serão confiados no muito. Há um novo derramar vindo, uma nova dimensão de graça e poder. E Deus vai usar os improváveis, os quebrados, os restaurados, porque só quem passou pela dor sabe lidar com a graça. Você é um deles. Você foi preparado no fogo da aflição e agora carrega a autoridade do sobrevivente. A tua voz carrega peso, porque vem da dor redimida. O teu olhar carrega luz, porque viu a escuridão e não se deixou consumir. Tudo o que o inimigo tentou destruir, Deus vai usar como testemunho. E isso é apenas o começo. Deus está levantando os escolhidos para restaurar os altares quebrados. Em casas, igrejas, nações, Ele está reacendendo o fogo da presença. Os escolhidos não virão com discursos bonitos, mas com poder do Espírito. Eles não pregarão apenas com palavras, mas com vida. O que sairá de suas bocas não será opinião, será autoridade. Porque há uma unção de Elias sendo liberada sobre esta geração. Uma unção que confronta, desperta e prepara o caminho do Senhor. Assim como João Batista preparou o povo para a vinda de Jesus, os escolhidos estão sendo levantados agora para preparar o mundo para o retorno do Rei. Os sinais estão em toda parte. O aumento do engano, a inversão de valores, as nações em confusão, o amor se esfriando. Tudo isso é mais do que crise, é cumprimento profético. E você foi escolhido para viver exatamente neste tempo, porque Deus confiou em você para carregar sua luz em meio às trevas. Não há coincidência. Seus dias, suas dores, sua história, tudo foi escrito com precisão divina. Você é parte de um plano que começou antes da fundação do mundo. E agora, o Espírito está ativando o que Ele depositou em você desde o princípio. Por isso, não lute contra o que Deus está usando para te despertar. Não resista às mudanças. Não tente entender tudo com a mente, porque esse é um mover do Espírito. Você não foi chamado para entender, foi chamado para confiar. Os escolhidos caminham por fé, não por explicação. Eles obedecem mesmo sem saber o porquê, porque sabem em quem confiam. E quando obedecem, o céu se move. Você pode não perceber, mas há anjos trabalhando ao teu redor agora, movendo situações, protegendo caminhos, alinhando oportunidades.
O que parecia perdido será restaurado. O que parecia fechado será aberto. O que parecia impossível será testemunho. E tudo isso porque você respondeu ao chamado. Porque você não desistiu, mesmo quando tudo dizia que era o fim. Deus viu o teu esforço, o teu clamor, a tua fidelidade. E agora Ele vai te recompensar. O tempo da espera terminou. Os céus estão prestes a te apresentar aquilo que o teu espírito sempre soube que existia, mas ainda não havia visto. Você está entrando agora no tempo do cumprimento. Mas lembre-se, os escolhidos não são chamados para se exaltar, mas para servir. Deus não te levantou para te colocar em um pedestal, mas para ser ponte entre o céu e a terra. Ser escolhido é carregar o peso da glória, e esse peso exige humildade, vigilância e entrega. O Espírito diz: não olhe para trás, não tema o amanhã, apenas ande. Eu já fui antes de ti. Cada passo que você dá em obediência ativa uma nova fase do plano divino, e à medida que você caminha, o invisível se tornará visível. Os milagres começarão a acontecer, as portas se abrirão e os sinais te seguirão. Não porque você buscou, mas porque você creu. Não porque você mereceu, mas porque foi escolhido. E quando tudo começar a acontecer, quando as promessas se cumprirem, quando as respostas chegarem, quando a presença se manifestar, lembre-se de uma coisa: foi a graça que te sustentou até aqui. E será a mesma graça que te sustentará até o fim. Deus está dizendo: eu estou chamando os meus escolhidos, não para se esconder, mas para se levantar. É hora de abrir os olhos espirituais e enxergar além das aparências. O que você vê acontecendo no mundo não é apenas política, economia ou conflito, é um alinhamento profético. Você foi separado para discernir o que muitos ignoram. E se você sente o coração queimando agora, é porque o Espírito está confirmando dentro de você: você é um dos escolhidos. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas a preparação para este momento. O tempo de permanecer em silêncio acabou. O tempo de esconder o dom terminou. Agora é hora de se posicionar em fé, em santidade e em verdade. O inimigo sabe disso. Por isso ele tentou te cansar, te distrair, te fazer desistir. Mas o fato de você ainda estar aqui é a prova de que ele falhou. E agora, Deus vai te usar como um farol no meio da escuridão. Não para a tua glória, mas para mostrar ao mundo que ele ainda levanta guerreiros invisíveis e transforma feridos em profetas. Nada é coincidência. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus está te chamando para despertar. Não ignore esse chamado. Não apague essa chama. Há algo em você que o mundo precisa ver. Uma luz que só você pode carregar. Você foi escolhido não porque é perfeito, mas porque é obediente. E o céu inteiro está te observando dar o próximo passo. A preparação terminou. Agora começa o tempo da manifestação. Levante-se, escolhido, o tempo é agora. E Deus vai provar através da sua vida que Ele ainda cumpre promessas. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.